Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de estruturas de controle do nosso curso de Python da Liga Data Science. Estruturas de controle em Python, basicamente são condicionais e estruturas de repetição. Então, nessa videoaula eu vou focar nos condicionais. No próximo videoaula eu vou falar das estruturas de repetição. Tá? Então, as nossas condicionais. Eu tenho aqui o if, elif e o else. Vamos separar isso aí e mostrar para vocês. Vamos lá. Primeira coisa, ele tem uma sintaxe muito bem definida, certo? Se eu não respeitar essa sintaxe, vai dar erro, já sabe, né? Então, a sintaxe, ela é sempre a mesma, tá? Eu tenho o comando if, repara que ele até muda de cor aqui, ele fica em azulzinho, porque é uma palavra reservada, uma condição, 2 pontos. Se essa condição for satisfeita, ele vai executar esse bloco de código que está aqui. E o else é se não. Então é else, 2 pontos, se não, ou seja, se aquela condição ali em cima não for satisfeita, você executa este segundo bloco de código. Então, isso serve para a gente colocar uma estrutura no nosso código. Se tal coisa, faça isso. Se não, faça aquilo. Basicamente é isso. Então vamos ver um exemplo aqui do nosso condicional. Simplesinho, ó, eu tenho um número, esse número está definido como -5. Certo? Uma variável chamada número e o valor dela é -5. If o número for maior do que 0, repara, então a minha condição é, o meu número é maior do que 0, certo? É isso que eu estou perguntando para ele. Tá? Se o número é -5, isso aqui é falso, né? Então, se for maior do que 0, imprima este número é positivo. Se não, imprima negativo. A hora que eu executo esse código, como o número é -5, certo? Ele vai imprimir negativo. Ah, e se eu colocar um número positivo? Aí ele vai imprimir, o número é positivo, certo? Então depende, a condição está no valor desta variável que se chama número. Ah, e se eu colocar isso aqui um float? Não interessa, é positivo. Tá? Essa é a estrutura do if, condicional. Continuando. Alguns operadores, certo, de comparação que são bem comuns quando a gente usa o if. Maior, sinal de maior, maior que, uma coisa é maior do que a outra. Menor, maior ou igual, menor ou igual. Repara que o igual, no Python, ele é igual, igual. Por quê? Porque até agora, vou até dar um zoom aqui, ó. Até agora, o sinal de igual, ele era usado para atribuição e não para um operador lógico. Isto é igual àquilo, né? Quando eu quero fazer uma pergunta lógica, isto é igual àquilo, eu uso igual, igual. Tá? Então preste atenção, porque senão, ao invés de uma pergunta lógica, você vai acabar fazendo uma atribuição e isso ele é um erro de lógica. Né? E diferente é exclamação igual. Isso é diferente. Continuando nossa jornada aqui pelo if, vamos fazer um exemplo com o elif. O que é o elif? Ele é else if. Certo? Então, se condição 1, faça esse bloco de código. Se não, teste a condição 2. Se a condição 2, faça esse bloco de código. Se nem a condição 1, nem a condição 2, aí você faz esse terceiro bloco de código. Então ele é uma estrutura, certo? Em 3 blocos aqui. Se isso, execute. Se não, teste isso, condição 2. Se sim, execute. Se não, execute a de baixo. A estrutura em 3 blocos. Então vamos supor que eu quero classificar... Meus alunos não vão gostar disso aqui, né? Vamos supor que eu quero classificar um aluno segundo a nota dele. Tá? Então, a nota do meu aluno é 85. Então, se a nota for acima de 90, essa daqui é a condição 1. Eu vou imprimir aprovado com distinção. Super chique 10, mais que 90 aí, aluno top. Se a nota for abaixo de 90, mas acima de 70, legal, está aprovado.
Se tiver abaixo de 70, bom, infelizmente, está reprovado, né? Essa nota 85, pensa comigo, aonde que você vai colocar? Qual das condições que ele é satisfeito? Ele é acima de 90? Não. Né? Ele é abaixo de 90? É. Então vamos testar a segunda condição. Ele está acima de 70? Sim. Perfeito. Então ele vai imprimir aprovado e ele vai ignorar o resto da lógica aqui embaixo. Tá, vamos executar? Nota 85, aprovado. Ah, e se for 98, super aluno aqui, então ele vai colocar aprovado com distinção. Beleza. Bom, o reprovado eu não preciso fazer, né? Eu acho que é desnecessário aqui. Tá? Não quero desmotivar ninguém. Bora lá. Eu posso ter condicionais que são múltiplas também, tá? Ou seja, operadores lógicos múltiplos, aonde eu vou usar os seguintes operadores lógicos: e, ou e não. Tá? Então, e é a condição 1 e a condição 2. Eu preciso que duas coisas sejam satisfeitas para eu executar. O ou é ou isso ou aquilo. Se um dos dois for satisfeito, eu executo. Né? E o não, se não for isso, execute. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Ó. Nosso exemplo. Eu tenho aqui um número que é 15, certo? Então esse número é 15 e eu quero saber se ele está entre dois números, se ele pertence a um intervalo. Qual que é o intervalo? O limite inferior é 10 e o limite superior é 20. Eu quero saber se ele é maior do que 10 e menor do que 20. Tá? Então, repara que eu escrevi isso aqui tudo de uma forma só. Se o limite inferior for menor ou igual ao número e, né, isso aqui tem um e, porque ele é um condicional duplo, porque eu tenho duas coisas. A primeira condição é essa aqui, limite inferior menor do que o número, e a segunda é essa, ele só está escrito numa frase só. Né? E o número for menor do que o limite superior, escreva o número está entre tal e tal. Se não, o número está fora do intervalo. Certo? O número 15, ele está entre esses dois, então as duas condições foram satisfeitas. Aqui eu não usei explicitamente o conector AND, né? Mas eu posso fazer isso. Tá? Então o que eu quero saber? A idade da pessoa é 18 anos e eu tenho uma outra variável lógica aqui, uma booleana, que fala se ela tem ou não carteira de motorista. Que é verdade. Então ela tem 18 anos e tem carteira de motorista. Eu quero saber se ela pode dirigir. Para ela poder dirigir, eu preciso de duas condições sejam satisfeitas. Ela seja maior de idade e seja habilitada. Certo? Então, eu coloquei aqui, ó, idade é maior do que 18. Mas não basta isso. Tem carteira de motorista? Repara que, como isso aqui ele é uma variável lógica, né, ele é uma variável binária, né, uma booleana, eu não preciso ter a comparação, porque ela já é verdadeiro ou falso. Tá? Então, como eu tenho um conector e, eu posso colocar aqui, né, a pessoa, as duas condições foram satisfeitas, a pessoa é maior de idade e tem permissão para dirigir. Certo? Ou, se uma dessas duas não for satisfeita, se ela for menor de idade, menor que 18, 17 ou menos, ou não tiver a carteira de motorista, as condições não foram satisfeitas. Eu não sei qual. Não sei qual das duas. Para descobrir qual das duas eu preciso trabalhar um pouquinho mais. Mas eu sei que não foi. Então vamos mudar aqui. Ó. A pessoa é maior de idade e tem permissão para dirigir. Se eu coloco aqui um false, né, quer dizer que ela é maior de idade, mas ela não tem a carteira de motorista, ele vai escrever para mim: a pessoa não atende aos requisitos para dirigir. Eu sei qual? Não sei qual dos requisitos. Eu preciso investigar um pouquinho mais. Eu só sei que daquelas duas condições, uma delas não foi satisfeita. Tá? Claro que a gente sabe porque a gente fez aqui, né? Mas, teoricamente, na saída, não. Tá? Continuando. E o ou? Né? Eu tenho aqui um número menos 4, certo? E eu quero saber se esse número é maior do que 0 ou ele é divisível por 2. Lembra que a porcentagem aqui é a divisão, ou seja, o número dividido por 2, a porcentagem não é divisão, a porcentagem é resto. O resto do número dividido por 2 é igual a 0, quer dizer que ele é divisível por 2. Tá? Então o número é positivo ou par.
porque é ou. Ou ele é positivo ou ele é par. Certo? É divisível por 2? É, porque o resto de menos 2 dividido por 2 dá 0. Tá? Se eu mudar aqui, colocar 5, o número é maior que 0? É, ele vai satisfazer a primeira condição. Ele é divisível por 2? Não. Né? Tem alguma coisa errada aqui, número divisível por 2. Tem uma lógica errada aqui, vamos ver. O número é maior que 0 ou o número dividido por 2 igual a 0. Tá? Então, vou colocar aqui, vamos verificar isso aqui, vamos debugar esse código. Quem que é o número? O número é 5, certo? Número dividido por 2. Né? O resto dessa divisão. O resto dessa divisão é 1. Né? Pequena confusão aqui, tá? Eu confundi o ou com o e, então tá certo. Olha aqui. A gente debugou e chegou à conclusão. Vamos lá, vou explicar para vocês. O ou é uma ou outra. O número é maior que 0? Sim, o número é maior que 0. Então, essa condição já foi satisfeita. Ele é divisível por 2? Não, ele não é divisível por 2. Mas o conector aqui é ou. Então, é ou maior que 0 ou divisível por 2. Ou um ou outro, certo? Então, ele satisfaz. Agora, se eu colocar menos 5 aqui, aí ele não vai satisfazer. O número não é positivo nem par. Certo? Pequena confusãozinha ali. Tá? Então, está correto e a gente mostrou um erro, ilustrou aqui um erro de lógica, certo? Eu posso ter condicionais dentro de condicionais. Posso misturar tudo que a gente aprendeu agora, certo? Então eu tenho aqui uma lista, certo? X é igual a menos 10, 0, 10, tudo numérico e uma string 10. O que eu vou fazer? Eu vou percorrer essa lista, eu vou mostrar essa estrutura do for ali na frente, no próximo vídeo, né? Mas basicamente eu vou percorrer essa lista. Tudo que tiver aqui dentro desse for, tá? Eu vou fazer para cada um desses elementos aqui, certo? Aí no vídeo do for eu entro mais em detalhe. Então o que ele vai fazer? Primeira coisa, ele vai testar se cada um daqueles elementos, ou ele é inteiro, o tipo dele ou é inteiro ou é float, ou seja, se ele é numérico. Se isso for satisfeito, eu vou fazer alguma outra coisa. O quê? Vou testar se o valor é 0, se o valor é maior do que 0, estritamente maior do que 0, ou se não, ele é negativo. Então, para cada um deles. Se não for satisfeito, eu vou falar, opa, esse valor não é número. Então, a hora que eu rodo isso, tá? Vamos tentar colocar tudo na tela aqui ao mesmo tempo. Tá? Eu tenho a minha lista. Menos 10. Menos 10 é negativo. 0. 0 é 0. 10. 10 é positivo e o valor 10 no formato de string, ele não é número. Ele é uma string. Ah, mas é uma string numérica. Ele pode ser transformado, certo? Se eu colocar aquela teste lá, se ela é dígito, ele vai dizer que é dígito. Ele pode ser transformado num número. Por enquanto, ele é uma string. Então, segue a estrutura aqui. Meus queridos, muito obrigado por assistir essa videoaula. Novamente, eu agradeço o João Gabriel pela ajuda. Né? E baixa o Jupyter, refaz os exercícios, refaz a aula, acompanha e até o próximo vídeo. Grande abraço.